Olá amiguinhos, sejam todos bem-vindos ao canal Contos do Reino de Deus, um lugar onde vocês verão muitas histórias da Bíblia. Eu sou Alice, e hoje iremos ver como Jacó viveu com suas esposas Raquel e Lia, seus filhos e o sogro Labão. Deus estava formando a família de Jacó. Vocês estão gostando de nossas histórias? Não deixem de assistir os anteriores, tá bom? Estão preparados? Então vamos lá! A rivalidade entre Lia e Raquel parecia ter chegado ao seu ápice. Lia, mesmo sem o amor de Jacó, tinha sido abençoada com vários filhos, e agora sua bênção se completava com o nascimento de Diná, sua única filha. Entretanto, Raquel permanecia estéril, e seu coração se enchia de angústia todas as vezes que via sua irmã gerando mais descendência para Jacó. Raquel já havia tentado de tudo. Primeiro, entregou sua serva Bila para gerar filhos em seu nome, e assim nasceram Dan e Diná, mas isso não preenchia o vazio dentro dela. Seus olhos se voltavam ao céu, em oração, clamando a Deus por misericórdia. Lia, por sua vez, faz o mesmo com sua serva Zilpa, somando 10 filhos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Diná, Gade, Asser, Issacar e Zabulon. E então, finalmente, Deus ouviu Raquel. O silêncio de sua espera foi rompido por uma resposta divina, ela concebeu. A alegria explodiu em seu coração quando deu à luz um menino. Com lágrimas nos olhos e uma gratidão imensurável, ela o chamou de José, que significa "e que o Senhor me acrescente". Ela não apenas comemorava sua maternidade, mas também esperava que Deus lhe concedesse ainda mais filhos no futuro. Com o nascimento de José, Jacó sentiu que era hora de partir. Ele havia servido a Labão por anos, acumulado riquezas e construído sua família, mas sabia que seu verdadeiro destino estava em Canaã. Jacó reuniu coragem e foi até Labão, pedindo para ser liberado. Ele queria voltar à terra de seus pais, a terra prometida. No entanto, Labão não estava disposto a deixá-lo partir tão facilmente. Ele sabia que, desde que Jacó começara a trabalhar para ele, sua prosperidade aumentara drasticamente. Tentando convencê-lo a ficar, Labão propôs um novo acordo: Jacó poderia escolher seu próprio salário. E então, com astúcia e sabedoria, Jacó sugeriu um plano que garantiria sua independência. Ele pediu para ficar apenas com os animais manchados e malhados do rebanho, enquanto Labão ficaria com os puros. Labão, certo de que levaria vantagem, concordou. Mas Deus estava com Jacó. Ele usou técnicas para fortalecer os rebanhos que seriam seus e, ao longo dos anos, tornou-se extremamente rico. Seu gado se multiplicou, e sua fortuna cresceu de maneira surpreendente. Isso despertou a inveja dos filhos de Labão, que começaram a murmurar contra Jacó, dizendo que ele estava roubando sua riqueza. O próprio semblante de Labão mudou, e Jacó percebeu que seu tempo ali estava acabando. Foi então que Deus falou novamente com ele, ordenando que voltasse para sua terra natal. Jacó não hesitou. Reuniu suas esposas, filhos, servos e tudo o que possuía e partiu em segredo, sem avisar Labão. Quando Labão descobriu a fuga de Jacó, sentiu-se traído e furioso. Juntou seus homens e partiu em perseguição. Dias depois, ele alcançou Jacó no deserto. Mas antes que pudesse tomar qualquer atitude, Deus apareceu em sonho a Labão e o advertiu: não fales nada contra Jacó, nem para o bem nem para o mal. Com medo da advertência divina, Labão confrontou Jacó, exigindo uma explicação. Jacó, por sua vez, expôs todas as injustiças que havia sofrido ao longo dos anos. Labão, vendo que nada poderia fazer contra ele, propôs um pacto. Eles ergueram uma coluna de pedras como testemunho do acordo: nenhum dos dois cruzaria aquele marco para fazer mal ao outro. Assim, Jacó e Labão seguiram caminhos separados. Jacó, agora livre, continuou sua jornada rumo à sua terra. Mas ele sabia que seu maior desafio ainda estava por vir: reencontrar Esaú. Jacó não sabia como Esaú reagiria ao vê-lo novamente.
Havia muitos anos desde que ele roubara a bênção do irmão e fugira para salvar sua vida. O peso da culpa ainda estava sobre ele. Então, ao se aproximar, ele enviou mensageiros com presentes para Esaú, tentando apaziguar sua ira. Mas a resposta que recebeu aumentou ainda mais seu medo. Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. Sentindo-se vulnerável, Jacó dividiu seu acampamento em 2 grupos, para que, se um fosse atacado, o outro pudesse escapar. Depois, caiu de joelhos e orou intensamente, pedindo a Deus proteção. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Um homem misterioso apareceu e lutou com Jacó até o amanhecer. Durante a luta, o homem tocou a coxa de Jacó e a deslocou, mas Jacó se recusou a soltá-lo. Ele exigiu uma bênção. Foi então que o homem revelou sua identidade, acreditasse que ele fosse uma manifestação de Deus ou de um anjo divino. Ele abençoou Jacó e mudou seu nome para Israel, que significa é aquele que luta com Deus. Com o coração ainda apreensivo, Jacó avistou Esaú à distância. Ele se aproximou, curvando-se 7 vezes em sinal de humildade. Para sua surpresa, Esaú correu em sua direção, mas não para atacá-lo, ou sim para abraçá-lo. Os irmãos se reconciliaram em lágrimas. O ódio de Esaú havia se dissipado com o tempo, e ali, no meio do deserto, aconteceu um dos reencontros mais emocionantes da Bíblia. Apesar da reconciliação, Jacó decidiu seguir para outro caminho. Ele se estabeleceu em Siquém, onde ergueu um altar e dedicou aquele lugar a Deus, reconhecendo que toda sua jornada havia sido guiada pelo Senhor. A vida de Jacó continuou cheia de desafios e surpresas. Raquel, apesar de sua alegria com José, ainda desejava ter mais filhos. Deus ouviu seu clamor novamente e ela engravidou de Benjamim. Porém, o parto foi difícil, e Raquel não resistiu. Com seus últimos suspiros, deu nome ao filho de Ben-Uni, que significa "e filho da minha tristeza". Mas Jacó, para honrá-la, mudou o nome para Benjamim, que significa "e filho da minha mão direita". A morte de Raquel foi um golpe doloroso para Jacó, mas ele seguiu firme, criando seus filhos e cumprindo seu destino. Seu legado continuaria através de José, que, anos mais tarde, se tornaria um dos governantes mais poderosos do Egito. Mas essa é uma outra história. O que acontecerá com José, o filho tão amado de Jacó e Raquel? Como ele passará de um simples jovem sonhador a um dos governantes mais poderosos do Egito? A inveja de seus irmãos, a venda como escravo, as injustiças e a reviravolta que o levaria ao topo. Tudo isso e muito mais você verá no próximo vídeo. E assim termina mais uma história fascinante no Contos do Reino. Curtem, compartilhem, nos siga, para mais. Beijinhos, tchau!